Bom, vamos ver aqui uma coisa. Nós vamos começar aqui, na região norte. Região norte parece aos nossos olhos que a gente vai começar a pensar em floresta, em índio, e um povo que fala uga, 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 buga, mas não Buga, é. buga, bugado. Olha aqui, essa imagem que bonita aí na primeira página do Um seu aviso livro. para você que pensa isso. Um aviso para você que pensa isso. Diga. Se tia Patrícia postar esse vídeo no YouTube, cuidado com seu Twitter, porque pelo amor de Deus, o povo tá chato pra caramba. Tá, cara. Isso aqui vai pro YouTube, certeza vai pro YouTube. Ora, Ultra vai pro YouTube, sem dúvida. Mano, é o ano do cancelamento, velho. É o ano do cancelamento. Não dá. Não, mas tipo, Sem dúvida. Aula. É o ano em que todo mundo tá sendo cancelado. Mano, tá chato pra caramba, velho. Na moral. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar aqui que essa imagem, ela é do Centro Histórico de Manaus. Manaus é a capital do Amazonas, certo? Manaus, como vocês podem ver aí, é uma cidade muito, mas muito urbanizada, mas ela não é urbanizada de qualquer maneira, ela foi planejada, né? Ela foi planejada principalmente aí na região central. Aqui a gente vai ter também como a gente pode dizer, a Zona Franca de Manaus, né? Que é um polo industrial, onde ali a gente tem a grande porcentagem de produção de itens tecnológicos, né, fonográficos. Se você pegar aí o seu CD, um CD que você tem aí na sua casa original, por exemplo, você vai virar ele, você vai ver uma gaivota desenhadinha, pequenininha, no quadradinho, e vai estar escrito assim, produzido na Zona Franca de Manaus. É aqui nessa região. A gente está na página 2, nesse momento, do livro 3 de Geografia, tá? E aqui a gente começa a explorar, então, a região norte. A região norte é a mais extensa do Brasil em termos territoriais, tá bom? Ela ocupa uma área no território do mapa brasileiro de 45% do território. Então, é muito grande. Né? Quase metade do Brasil é somente a região norte. A gente costuma associar a região norte com a Amazônia, né? Porque a gente espera ver a floresta amazônica, o rio Amazonas, a gente espera ver essas particularidades que existem no Brasil. A gente vai estudar isso como riqueza da importância socioambiental brasileira, mas é importante que a gente também observe que tem outros fatores e outras paisagens a serem exploradas. Então, olha, a região norte, ela é uma das 5 regiões brasileiras estabelecidas aqui pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é formado por 7 estados brasileiros, tá? Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. Vocês assistiram os vídeos que eu mandei para vocês hoje pela manhã? Não. Não? Sério? Eu vou ser... Você mandou Nossa. o que foi? Qual foi o vídeo? Eu mandei alguns vídeos para vocês hoje de manhã, para vocês Não assistirem. Esses vídeos que eu estou mandando pela manhã para vocês, eles vão servir para vocês meio que já chegarem na sala de aula virtual já sabendo mais ou menos do que é que a gente está falando, certo? Então a gente está fazendo o que com esses vídeos? Eu envio para vocês um material, um conteúdo, né? Onde vocês podem ali investir cerca de 5 a 10 minutos do seu tempo. Ali eu mandei 2 videozinhos de 2 e 3 minutos cada um, né? Ali tá falando um pouquinho da região norte. E esses vídeos que eu mandei para vocês, eles servem como abalizadores para essa pesquisa que a gente está fazendo aqui, analisando esses itens que estão no livro. Então, como eu tinha dito e mandado para vocês ali no vídeo, a gente está falando da região norte, que ela traz aí a composição de 7 estados brasileiros. A área territorial total da ocupação da região norte é de 3.800.000 quilômetros quadrados. O número de cidades, né, o número de municípios são de 450 municípios. A população estimada em 2019 é de 18.400.000. Como vocês podem ver, a gente vai ter um território gigantesco e uma população minúscula se comparada a esse território. Por que eu digo isso? Porque se nós formos comparar com São Paulo, por exemplo, que é uma região bem menor,
e ela, em relação à questão da extensão territorial, ela vai ter ali, em questão de habitantes, quase que 12 milhões de pessoas. Então, num espaço tão pequenininho, a gente tem 12 milhões de pessoas. Num espaço tão enorme, a gente tem 18 milhões. Então, basicamente, a densidade demográfica chega quase a 5 habitantes por quilômetro quadrado, como vocês estão vendo aí. Então, é pouquíssima gente. Então, o histórico de um território minimamente povoado, tá? E a gente tem aqui a mortalidade infantil baseada em 17,6 por 1.000 nascidos vivos, 8% constitui aí a taxa de analfabetismo e 5% a participação do PIB nacional. Esses últimos dados que a gente confere aqui são itens importantes que a gente tem como abalizadores do nosso índice de desenvolvimento humano, ou seja, é uma taxa que assegura qual é o desenvolvimento de um país, se ele tem um bom índice de desenvolvimento humano ou um baixo índice. E a gente utiliza esses marcadores aqui, a questão da saúde, a questão da educação e a questão da renda, certo? Indo mais abaixo aqui um pouquinho, na página 2, você tem de cara o nosso mapa político. O que é o mapa político? Toda vez que você vê a palavra político, você estará vendo a separação territorial de cada estado, né, por cores, tá bom? Isso serve também para bairros, para países. Então, mapa político é quando você vai ter separação por cores de cada território, né, e suas divisas, né? Então, como vocês podem ver aqui, sem dúvida alguma, Amazonas é a região que ocupa a maior parte do território, seguido do Pará, né? E aqui a gente tem os menores, né? Os estados menores, o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins, tá certo? Seguindo mais abaixo, vamos entrar agora na nossa página 4. Pegue aí que eu estou mandando os mini vídeos aqui no grupo do WhatsApp para aqueles que não conseguiram entrar aqui no nosso Google Meet, tá bom? Bom, pessoal, paisagens naturais. Quando você pensa em paisagem natural, seguido aí da questão da região norte, você vai querer ver índio, você vai querer ver floresta, né? E de fato é o que você vai encontrar aqui. Então a gente vai falar um pouquinho das paisagens naturais da região norte, conhecida e muito bem conhecida pela floresta equatorial úmida, né? A floresta amazônica, que é um clima muito quente devido à sua proximidade aí com a linha do Equador, né? Cujo qual nós também sabemos bem que calor é esse, né? Então aqui eles estão muito próximos da linha do Equador, isso significa que o clima é tropical e é quente. E como a gente tem ali a bacia amazônica, a gente vai ter um alto índice de evaporação de águas, o que faz com que esses rios que são muito extensos e muito caudalosos tenham também aí um alto índice de evaporação. Então, se a gente tem um alto índice de evaporação, a gente também vai ter um alto índice de chuvas. Então, o clima na região é intensamente quente e úmido. Por isso, a razão aí das grandes florestas que compõem a paisagem da região norte. Já o nosso relevo, a gente tem baixíssimas altitudes, né? Algumas regiões, né, localizadas aí na divisa com a Venezuela, com as Guianas, né, vão ter aí alguma elevação, né? Mas em geral as regiões são bem homogêneas, o que significa que os rios, por serem bem caudalosos, né, por serem bem amplos, as suas margens bem espaçosas, eles vão ser rios navegáveis. E por serem rios navegáveis é porque não existe a presença de cachoeiras, ok? Como vocês podem ver aqui, a grande maioria da região aqui, ó, norte, tem as suas depressões, né? Aqui nós vamos ter as planícies, né? E aqui a gente vai ter os planaltos com algumas elevações, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá de boas? Tá de boa. Tá de boas? Ok. Eu não consigo ver. Você não tá vendo a apresentação? Não. Você faz assim, ó. Nada tá ali preto. Você procura a tia Patrícia. Já tem 3 tia Patrícia aqui, ó. Lá no número de integrantes, né? Dos integrantes aqui do nosso Google Meet. Você procura a tia Patrícia, vai ter 3 tia Patrícias. Uma delas é a que está apresentando a tela aqui agora para você. Se você não estiver conseguindo ver, você vai fazer o seguinte, você vai sair e vai entrar novamente. É que ia sair mesmo. Hã?
Às vezes dá muito, muito ruim. Mas vamos lá, né? Continuando então a nossa jornada pela região norte, tá? Opa! Deixa eu só aqui acessar a câmera mais uma vez, porque eu estou mandando os mini vídeos para os alunos ali na sala de aula virtual. Já já a gente volta para fazer aqui essas atividadezinhas, tá bom? Deixa eu já pegar aqui o meu plano também, deixar aqui, ó, bem pertinho de mim, pra gente saber o que que a gente tá fazendo da nossa vida, né? Isso. Vamos lá, então. Bom, gente, vamos falar então a respeito aqui do relevo, né? O relevo, como a gente pode ver aí no enunciado, está dizendo planaltos antigos. Ora, por que será que está falando planaltos antigos? É que o planalto da Amazônia, ela é sedimentar, ou seja, quando a gente fala de sedimentos, nós estamos falando aí de um desgaste natural que ocorreu aí nas rochas e, portanto, os sedimentos eles acabam se acumulando uns sobre os outros e se compactando. Então, esse tipo de solo, né, o solo sedimentar que a gente tem aqui nessa região aqui, justamente devido aí ao seu processo de erosão composto tanto pela ação dos rios da região quanto do Oceano Atlântico. O limite, né, o seu limite norte, né, o relevo, ele vai apresentar algumas escarpas. Escarpas são relevos bem íngremes, sabe? Bem assim, cheio de bordas, né, nas áreas dos planaltos. Ele é definido por uma frente de cuesta. O que é cuesta? É uma elevação irregular do relevo, né? Forma algumas camadas de rochas bem inclinadas. Vão parecer ali uma espécie de um degrauzinho, né? Onde a altitude média é de 400 metros, né? E é recoberta aí por uma mata muito densa. Então são pequenos morros. 400 metros não são altitudes elevadas, né? Demais assim. Para vocês terem um pouco de noção de altitude, nós aqui estamos em Tabuleiro do Norte, nós estamos ao nível do mar, né, em relação à Fortaleza, por exemplo, nós estamos a 70 metros de altura. Então, não é tão alto assim, certo? Bom, os planaltos residuais, a gente chama residual, né, porque esse nome constitui a formação dele feita por resíduos, ou seja, um relevo que é atacado pela erosão e acaba sendo formador aí, né? Acaba sendo formador desses resíduos, desse planalto sedimentar. Oi, não entendi. Pode perguntar de novo, por favor? Quantos metros de altura que você disse? Nós aqui, Tabuleiro, do nível do mar, nós estamos a 70 metros de altitude. 70? 70. Não parece, né? Um prédio de 70 andares é um prédio de mais ou menos 23 andares, mais ou menos. Não parece que a gente está a essa altura toda do nível do mar, mas nós estamos, né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então aqui nessa região, aqui nesse relevo, a gente vai encontrar alguns picos, né? Um pouco mais elevados, tá? Então a gente tem essas partes dessas elevações, mas a gente tem alguns picos que são considerados os mais elevados do Brasil. Por exemplo, a gente tem o Pico da Neblina, que tem 2.295 metros, e a gente também tem o Pico 31 de Março, com 2.900 metros. Os dois estão na região do Amazonas, tá? Esses números, diferentemente do que aparecem no mapa que a gente acabou de ver, eles foram atualizados aí pelo Atlas IBGE de 2018. Então, a gente tem os planaltos residuais sul-amazônicos, que vão apresentar aí uma área bem assim diversificada, né? Com alguns morros, né? Com alguns topos arredondados, né? E a gente vai ter esses picos, né? O Pico 31 de Março e o Pico da Neblina. A gente também tem que observar a Serra dos Carajás, que é uma região que tem a exploração de minérios, né? Como o ferro, o manganês, o cobre e o ouro. Então, observando aqui essas particularidades da região norte, a gente consegue observar que o relevo ele tem sim as suas distinções, algumas elevações sejam arredondadas ou em forma de pico e, portanto, eles têm aqui uma grande diversidade ambiental. Descendo um pouco mais aqui a página 5, olha que linda essa imagem. Esse aqui é o Pico da Neblina, né, o ponto mais alto do Brasil.
tá? Deixa Que eu legal. só voltar aqui para ver qual é a altura dele. Pico da Peraí. Neblina, 2.900 metros. Qual o nome Olha, dessa montanha? aqui é Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. Tá? Pico da Neblina. Bonito, né? É muito Eu acho que os caras do lindo. dia, Oi. eu acho que os caras do Rio de Janeiro estão migrando, né? Porque é tanta nuvem nesse negócio, o nome Pico da Neblina. É. Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho de depressões. Não chore. Não chore. Vamos falar de depressões, né? Então, aqui, né, na região norte, a gente tem a depressão marginal, né? Na parte sul amazônica. É quando o ladrão não quer roubar ninguém. Depressão Sabia marginal. que você ia falar alguma coisa sobre essa palavra, né? E a gente também tem aqui a região, na parte norte amazônica, a gente tem as escarpas. E ao sul a gente tem as cuestas, que a gente acabou de falar, né, no último slide. Então, a depressão da Amazônia, ela é cortada pela planície do rio Amazonas. Então, quando a gente tem a depressão, a gente tem ali um desgaste natural, né? Vai ser feito ali pelos rios ou pela ação do vento, né? E a altitude ali é inferior a 200 metros. Tá? Então, os topos já são mais aplanados, né? E são sustentados principalmente por rochas sedimentares, como eu já falei no outro momento aqui da aula, né? As planícies são as partes, como o próprio nome sugere, planas, né? A planície do rio Amazonas, por exemplo, é uma faixa que vai acompanhar as margens desse rio e de alguns dos seus afluentes. Como é que é assim? Aonde o rio Amazonas ele corre, vai haver ali uma faixa bem plana, né, de terra, que vai estar fazendo o seu acompanhamento. Uma região muito bonita que um dia eu desejo muito ir, essa região da Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó é uma bolachinha, né, que a gente consegue ver aqui, ó, no mapa. Você consegue ver ela um pouco separada, né, do mapa do Brasil, né? É uma ilhazinha que a gente tem, é a maior ilha do Brasil, né? E ela tem uma superfície coberta de uma mata bem densa e áreas bem alagadas. E a planície, que é formada por sedimentos aqui na região marinha, também acompanha essa região aqui da Ilha de Marajó, com esses sedimentos que se misturam aí, né, aos da região do rio Amazonas, tá? Essa ilha aqui, se um dia você se casar, pensa de fazer uma lua de mel aqui, porque vale a pena. Pensa num lugar bonito. Peraí, tia, peraí. Diga. Se você conseguir. Se você conseguir o quê? Se casar, né? Porque nós é feio pra caramba. Tá maluco? Meus alunos do sétimo ano, os mais lindos, que conversa. Tá maluco? Deixa. Tia, se você falar isso na cara de Carlos. Deixa você que falar isso na cara de Carlos. Olha, você deixa as indiazinhas bororo chegar aí, viu? Deixa as indiazinhas bororo chegar, você vai ver só. Esse negócio dessa né? aí, esse negócio dessa Deixa aí, as indiazinhas bororo chegar que tu vai ver. Tá errado demais. Tem que ajeitar isso aí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa errada não está certa, não é verdade? Não, gente, conversa. Vocês são lindos por dentro e por fora. De todo coração te digo. Acredite, confia em mim. Sabe por que não adianta falar que você é lindo por dentro? Porque ninguém anda com raio-x no meio da rua. Ai, Jefferson, eu não vou dizer mais nada. Eu não digo mais nada também, tá bom? Eu não escutei. Ele disse que ninguém pode dizer que é bonito por dentro porque não tem um raio-x para poder examinar as pessoas. Ah, nossa. Ah, meu Deus, né? Continuando então, né, senhor Jefferson? Glória a Deus, deu certo. Meu Deus, a gente tá agora na hidrografia. Nossa, embananei agora. Hidrografia, Jesus. Ó, a gente tá na página 6, tá? Hidrografia da região norte. A região norte, ela tem uma hidrografia ímpar, única. Por quê? Porque ela é detentora, né, de uma bacia muito particular, que é a bacia do rio Amazonas, né? Olha aqui, nesse mapa, você consegue ver as regiões hidrográficas. Perceba a extensão dos rios, os seus afluentes e como a região toda é muito bem irrigada. Então, isso faz com que ela tenha rios que são contínuos, né? São rios que são, como a gente diz, rios perenes, né? E essa particularidade que eles têm
possibilita aí uma grande evaporação, o que faz com que aconteça também um alto índice de chuva na região. Por isso que a região é muito bem arborizada, com florestas bem densas, tá? Bom, aqui a gente vai ter 12 regiões hidrográficas no Brasil, sendo que dessas 12 regiões hidrográficas, 3 delas estão aqui na região norte, como a gente pode ver aí no seu mapa. Aqui não está aparecendo muito legível aqui nessa imagem que eu estou te mostrando, mas se você acompanhar aí no seu livro, na página 6, a gente vai ver com clareza, tá? É a bacia amazônica, a bacia Tocantins da Araguaia e o Atlântico Nordeste Ocidental, tá? Opa, as páginas voando aqui com o barulho do vento, né? Com a ação do vento. E além desses rios serem bastante extensos, né? A região norte, ela tem também pequenos cursos de água, né? Que são os igarapés, né? Igarapé em Tupi-Guarani significa rio estreito, né? E esses rios estreitos aí, que são os afluentes, eles vão percorrer as áreas mais elevadas, aí vão penetrar até na selva, né? E vão trazer aí uma grande irrigação sobre o território, tá bom? Então, é muito diversificado aqui esse ambiente. É um ambiente de mata muito densa, um ambiente quente e úmido ao mesmo tempo. Então, a região hidrográfica amazônica, ela é caracterizada pelo quê? Por uma rede hidrográfica que ocupa totalmente 45% do território nacional, né? São os territórios ali do Acre, do Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá e Pará. E também eles chegam a escoar para a região centro-oeste do Brasil, chegando ali em Mato Grosso, tá? O destaque dessa região aqui, sem dúvida nenhuma, é para o Rio Amazonas, que é considerado hoje o maior rio do mundo. Ele tem 6.992 quilômetros. O Rio Nilo, localizado na África, é o segundo maior rio em extensão territorial, com 6.852 quilômetros. Ele tem 140 quilômetros a menos de extensão do que o Rio Amazonas, tá? Então, o Amazonas, ele é o maior rio do mundo. Ele não é um rio totalmente localizado no território brasileiro, né? Parte deles estão colocados também nos países ao nosso redor, né? Aqui, nossos vizinhos. Mas o Rio Amazonas, ele vai nascer aonde? Ele nasce lá nas Cordilheiras dos Andes, né? No Peru. Então, a nascente dele não é brasileira. Ele nasce no Peru e ele vem correndo, né, ao longo da planície, e ele começa a entrar em território brasileiro, e a grande extensão do território brasileiro é que tem aí a afluência do Rio Amazonas, certo? Aqui a gente também consegue ver que existem outros rios de pequena proporção ali, né? Vamos dizer assim, na extensão do Rio Amazonas, e são dezenas deles, né? Alguns desses pequenos, né, dos pequenos, chegam a medir 1.500 quilômetros, né? Então, seus afluentes são os mais extensos, né, do mundo. Aí aqui a gente tem os maiores afluentes com os seus devidos nomes aqui nesse slide, que é o Javari, o Juruá, o Purus, o Madeira, o Tapajós e o Xingu. O rio Xingu, muito conhecido, ele teve o seu leito desviado há um tempo atrás para a construção de uma hidrelétrica ali na região. Eu só não me recordo agora o nome. Se você puder pesquisar aí para mim, depois você me dizer, eu agradeço. Mas houve um desvio que foi feito. E a questão justamente do potencial hidrelétrico, lógico que a gente vai falar disso, mas só antecipando para vocês aqui o assunto. Quando a gente fala de potencial hidrelétrico, sem dúvida nenhuma, o Rio Amazonas, né, não tem para ninguém. Muito rio, muita água. Mas a gente sempre precisa fazer alguns desvios, né? E esses desvios acabam por interferir no ambiente do lugar. Por quê? Você precisa alagar uma grande quantidade de espaço para poder fabricar ali uma hidrelétrica. Isso implica em bioma, em diversidade, em moradia dos nativos ali do lugar. Então, é muito assim prejudicial na questão de mudança de lugar, na questão de quebra dos biomas, né? De você alagar uma região e acabar com uma biodiversidade que já tem nativa da região. Mas, ao mesmo tempo, a geração de energia elétrica por hidrelétrica é uma energia considerada limpa e é uma coisa que nós precisamos hoje em dia. Então, fica assim, a divisão de pensamentos entre aquilo que realmente é necessário e importante
ou se a gente precisa realmente manter o ecossistema e a biodiversidade intactos. Então, uma discussão que até hoje tem grandes proporções. Certo até aqui, gente? Certo. Tudo Eu ok. queria muito mostrar uma coisa para vocês. Vocês têm que ver isso. Ok. Vocês já viram um fenômeno chamado pororoca? Já. Sim. Já viram com Richard Rasmussen? Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome? Pororoca. Já viu? Eu tenho que mandar esse vídeo para vocês no grupo. Eu já estou procurando aqui, já enviando para vocês no grupo, para vocês darem uma olhadinha aqui ao final da aula. Gente, é muito top. O que é a pororoca? A pororoca nada mais é do que o encontro das águas no período da cheia, das águas ali do Rio Amazonas com o Oceano Atlântico. Gente, faz uma onda imensa e é top demais ver. Eu vou mandar para vocês no grupo para vocês verem daqui a pouco. Mais ou menos isso. São dois rios que brigam entre... Quer dizer, dois rios não, né? Um rio e um oceano brigando entre si. Mas é show demais de ver. Por que chama pororoca, né? Pororoca significa em tupi, né? Grande estrondo, né? Oi? Pode falar. Mostrou. Mostrei, não já? Gente, é top. Já. Eu gosto de ver. Corre, negão, corre. Corre, negão. Eu gosto muito de ver. Por quê? Porque a pororoca, ela vai mostrar justamente essa diferença, né? Da questão aí das marés, influenciada aí pela gravidade da Lua e toda essa situação do corredor do rio Amazonas em direção ao mar. Cara, é top demais você ver aquilo. É uma força, assim, descomunal da natureza e a gente percebe ver o espetáculo belíssimo que é aquilo. E isso acontece no Brasil, cara, é show de bola. O Brasil é top. Deus fez o Brasil para ser o Brasil. Deus não errou quando fez o Brasil desse jeito, sabe? É uma pena saber que tem tantas pessoas que, em sua essência, são más e tentam prejudicar outras no Brasil, porque é o país do país, nunca vi. Deus não errou no Brasil. Quem errou foi o brasileiro fazendo o próprio Brasil. Exatamente. Você nunca falou uma palavra tão correta. Concordo. Realmente. Deus não errou em nada em fazer o Brasil. Quem errou mesmo foi o Brasil em fazer o Brasil, né? A começar por portugueses, né? Mas vamos deixar isso aqui para aula de história, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da rede hidrográfica do Amazonas. Olha aqui, ó. A rede hidrográfica do Amazonas vai apresentar aí relevo favorável para a navegação fluvial, como eu já disse. A gente diz que são rios navegáveis. Rios navegáveis com mais de 15 quilômetros de hidrovias, né? Trecho com um potencial hidrelétrico enorme. E tudo isso, onde a gente pode conseguir enxergar aí a construção de várias usinas hidrelétricas, nutrindo e abastecendo o Brasil com energia elétrica de qualidade, sem poluentes, né, no meio ambiente. Gente, olha que interessante. Olha aqui, ó, que eu estava falando para vocês agora há pouco, ó, tá aqui, ó. Na atualidade, uma grande polêmica envolve a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, é essa mesma, Belo Monte, no curso do rio Xingu, no estado do Pará. Essa discussão que eu falei para vocês agora há pouco, existem ambientalistas que moram ali também naquele lugar, né? Ambientalistas e moradores que moram ali na região ali do Pará, que eles são contra a construção da Belo Monte. Por quê? Por causa justamente disso. Para você construir uma hidrelétrica, você precisa simplesmente de uma área enorme, no caso aqui, 500 quilômetros quadrados de área, que vão precisar ser inundados para que a força das águas possam girar as turbinas da hidrelétrica para fornecimento de energia elétrica. Só que o que acontece? Para você ter essa quantidade de área inundada, você vai ter que destruir habitats naturais de animais que vivem ali, a flora da região, né, algumas vegetações que estão ali localizadas há bastante tempo, fora os moradores que vão ter que deixar suas casas e ir morar em outro lugar. Então, essa construção forçou aí mais de 30 mil pessoas, é uma Tabuleiro do Norte inteira, tá? A nossa cidade tem essa quantidade de pessoas, 30 mil pessoas. Então, essa construção forçou 30 mil pessoas a saírem das suas terras. Tiveram que sair das suas terras e essa construção impactou de uma maneira negativa na natureza, né? E também no estilo de vida da biodiversidade do lugar. Amigão,
Diga, Mano, fala. não é mais fácil você criar um diabo de um ventilador gigante e ficar na terra? Pois é. A energia eólica seria uma grande solução para isso, visto que aqui no Nordeste a gente tem usinas eólicas, né? E é muito mais barato e muito mais limpo do que a própria usina Como o hidrelétrica. Como o Brasil é quente pra caramba, coloca energia solar também. Vai Energia que solar funciona. também. Agora tá em alta a energia solar, né? É. Mano, Mas e vocês? O se que você vocês acham pensar, disso? Diga vai aí. abastecer o mundo todo. Verdade. Até estourava as placas. Porque você sabe que a construção de uma usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica ela não é governamental, ela é particular, né? Então, tipo, você vai ter que pagar energia elétrica para a concessionária, né? Que está produzindo aquela energia elétrica ali. E isso envolve muito dinheiro. Então, quando você percebe que tem muito envolvimento de dinheiro, você consegue ver que a Bíblia realmente ela é real. Porque a Bíblia diz assim que é o amor ao dinheiro que é o princípio de todos os males. Então, quando as pessoas amam demais o dinheiro, elas se esquecem da vida. Olha aqui essas imagens que vocês têm aqui ao lado, ó, são árvores mortas pela região que foi alagada ali pela construção da usina de Belo Monte, certo? Aqui em Tabuleiro tem pessoas que trabalharam na construção de Belo Monte, viu, gente? Aqui mesmo, na minha rua, aqui tem vizinhos que foram trabalhar lá, ficaram 8 meses trabalhando em Belo Monte. É, tá vendo? Interessante demais esse assunto. Continuando, que a nossa hora não para, nós vamos parar aqui, ó, nessa região aqui, ó, no região hidrográfica Tocantins Araguaia. Nós vamos ver na próxima aula, a gente encerra nesse pedacinho final aqui, ó. Essa região que a gente acabou de ver, que é a região aí de Belo Monte, né, no Pará, ela é uma região que apresenta, então, unidades de conservação de terras indígenas, né? E essas terras indígenas aí, essas comunidades de conservação, elas têm um trabalho que é muito importante para a proteção da nascente dos rios. Então, se essa atividade sofrer algum tipo de ameaça, né? Então, o que vai acontecer? A qualidade e a preservação das águas vão cair, o desmatamento vai cair, vai acontecer aí a expansão de várias outras ideias, né? E aí a gente acaba percebendo que outros problemas e outros fatores acabam ocorrendo também na região. Então, por exemplo, aqui diz, essa região hidrográfica é a que mais apresenta unidades de conservação de terras indígenas, o que é fundamental para a proteção da nascente dos rios. Porém, diversas atividades humanas ameaçam a qualidade e a preservação de suas águas. Então, tudo isso aqui pode acontecer. Desmatamento. Se você desmata, o que acontece? Você deixa o solo solto, você deixa ele suscetível ao processo de erosão. Se você expande a agropecuária, você também tem que fazer o desmatamento, porque não tem como você fazer pasto com árvores. Se você desmata, né, tira as árvores, você também deixa o solo livre para ele poder sofrer ainda mais com o processo erosivo. A questão da utilização de água para irrigação, né, desses lugares que serão servidos aí de pasto ou de agricultura. Gasta-se litros e litros e litros de água para isso, né? Tanto para você fazer a irrigação dos lugares ou para a questão de você matar a sede do animal, né? Que é a dessedentação. Então, tudo isso dentro dessa região prejudica, né, a questão aí dos recursos hídricos. Então, se não tiverem regras, leis para compor as políticas públicas da região, para priorizar aí a gestão dos recursos hídricos, em pouco tempo isso será um fim, né? E eu quero falar muito com vocês a respeito aqui da bacia Tocantins Araguaia e depois a respeito da bacia do Rio São Francisco, que tem uma coisa ligada diretamente com a gente, com a questão aqui do Nordeste. Mas isso vai ser para a próxima aula, tá? Então nós paramos aqui na página 8 e agora vamos fazer atividades. Falta só 5 minutinhos e dá tempo da gente fazer, tá bom? A atividade que a gente vai fazer hoje é a página 4. E só a página 4 que a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou anotar aqui que a gente parou na bacia do Tocantins Araguaia. Nós paramos aqui, tá bom? Ok, beleza. Paramos Vamos lá. aqui. Meu, um abraço, mano.